Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal Descapitalista. Eu sou o Marco Caldas, Descapitalista Original. Nosso intuito aqui do canal é falar sobre o autotecnismo, minha tese. Tem um livro também explicando um pouquinho, um livretinho de bolso. Já falei nos outras duas lives sobre eles, né? E essa terceira live eu vou continuar falando um pouquinho como começou a, a minha ideia, né, de falar ou então de pensar numa sociedade dessa maneira, né? Bom, foi lá no ano de 2013, né? Tiveram as chamadas jornadas, né? Na verdade, tudo começou uma manifestação em São Paulo por aumento de tarifa de transporte público, né? E logo tomou conta do Brasil inteiro, né? Eu Nessa fase eu me envolvi na parte do FIFA Go Home. Eu morava em Fortaleza e havia muita mobilização lá contra o campeonato da FIFA, né? O que seria no Brasil em 2014. Então, em 2013, teve uma grande manifestação nacional, chamava FIFA Go Home, né? Tomou proporções muito grandes. No mesmo dia também invadiram pela primeira vez lá em Brasília a rampa, lá o- a Praça dos Três Poderes, né? E mas de uma maneira pacífica, sem invadir nada, sem quebrar nada, né? Não como foi a tal do 8 de janeiro, né? E foi a partir daí que eu comecei a pensar, né? E refletir. Sempre tive uma visão mais anarquista, sempre fui do lado mais anarquista, um anarco-sindicalista talvez, alguma coisa muito mais voltada para o plebiscitarismo, uma coisa do tipo. E durante essas jornadas eu fiz um vídeo também explicando minha opinião. Já está mais ou menos ultrapassada, né? 13 anos que eu fiz esse vídeo, então é meio difícil, né? Depois, quando eu voltei, né, dessa manifestação do FIFA Go Home, no dia 21 de junho, 20 de junho, não lembro, fez agora 13 anos, né? Eu no dia seguinte fiz um vídeo falando sobre a minha opinião de tudo, que nem eu falei, e eu vou reagir a esse vídeo e depois vou mostrar o vídeo que eu fiz da manifestação, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com o vídeo. Essa é minha opinião do dia 22 de junho, no dia seguinte, né? Tais jornadas, vamos lá, vamos lá. Calma aí que o som do desktop não está funcionando. Vamos ver agora. Do brasileiro aceita tudo, esquece tudo muito fácil, e isso, e aquilo, essas coisas. E não é Deixa eu diferente. voltar. Quando eu conversava com as pessoas há algum tempinho, todos me diziam que era impossível acontecer o que está acontecendo agora com o Brasil. Porque o brasileiro é pacífico, apolitizado, o brasileiro aceita tudo, esquece tudo muito fácil, e isso, e aquilo, essas coisas. E não é diferente do que vai acontecer agora com o que eu vou falar. Resolvi fazer esse vídeo para explicar o que eu penso, ou tentar. Todas essas pessoas na rua estão mostrando que sentem a mesma coisa, insatisfação. Independente de serem manifestantes pacíficos, violentos, arruaceiros, apolitizados, politizados, partidários, apartidários, pobre, classe média, indiferente. Ninguém está satisfeito e resolveram demonstrar tudo isso, todo mundo ao mesmo tempo, cada um com a sua forma. Começou sendo, mas não é mais por causa de 20 centavos. Os primeiros só mostraram que podíamos fazer e acontecer, que a gente tinha força para sair para as ruas. Agora que sabemos que conseguimos e podemos,
Nós queremos. O quê? Você está perguntando o que nós queremos? Você realmente não sabe o que querem todos? Onde você esteve nesses últimos anos? Todos esses escândalos de corrupção, todos esses julgamentos. Bom, nessa época tava tendo, não lembro ainda se era a Lava Jato, mas foram alguns casos de corrupção antes disso. Acho que era o mensalão, não lembro. E um monte de político tinha sido julgado, tinha sido já, né, considerado culpado e tal, e mesmo assim eles continuaram. Desculpa a moto. Mesmo assim eles continuaram, né, e não saíram do poder, nada foi feito na época, né. Depois teve lá já Jato, aconteceu muitas coisas na política, muita roubalheira caiu, né, mas nessa época aí nada estava sendo feito ainda, né? E era fazia parte da frustração da maioria das pessoas também que estavam ali naquele momento na rua, fazendo as manifestações nos outros lugares do Brasil, né? Por isso que eles colocam o nome de jornadas, porque no final das contas eram várias manifestações em vários locais com várias ideias diferentes, ideologias diferentes, né? Mas todo mundo mostrando a mesma coisa, né? A insatisfação, né? Toda essa esperança por justiça e dá em nada, popularmente falando, dá em pizza, ninguém preso, ninguém devolvendo dinheiro, todo mundo continua nos mesmos cargos e agora roubando mais de lá pra cá. Todos esses esquemas das obras da Copa, o Romário tinha avisado, ia ser o maior roubo da história do Brasil. E foi, estão dando certinho o pão. Mas cobraram caro e das pessoas erradas o circo. Daí veio a abertura, 20 centavinhos de abertura. E o povo deu seu jeitinho brasileiro e encaixou uma coisa na outra. Mercenários e aproveitadores tentam distorcer as coisas, tendo atitudes estranhas durante as manifestações, com ou sem a ajuda da mídia, tanto faz. Mas o povo não. Aquele velho caso, né, dos infiltrados, né? Então teve muita coisa que nessas manifestações foram esquisitas que aconteceram, né? A participação do Black Bloc ainda não era uma coisa assim tão, oh meu Deus, mas já tinha casos de pessoas encapuzadas, né, distante de todo o grupo fazendo apedrejamento, né, vandalismo, né? Não se iludiu. O povo não perdeu o foco. Mudanças. Queremos mudanças. Estamos insatisfeitos assim como está. E acredito que, como um país democrático que somos, temos que votar, escolher as mudanças. Plebiscito para tudo e todos. Começando para saber o que o povo quer fazer com os políticos condenados. Vai ter impeachment? Então aí eu já tinha esse pensamento de esquerda, como eu expliquei para vocês, né? E foi a partir desse dia e desse momento que eu não dei a minha opinião que eu comecei a pensar em como poderia funcionar uma sociedade atual, moderna, automatizada, que na época a automatização já estava, né, em alta muito grande, o que tinha me impressionado na época eram as impressoras de 3D, tanto de plástico quanto a de concreto, na época já começava a existir, né, então a automação para mim começou a tomar uma grande proporção dentro da minha consciência e da minha pensamento de como poderia ser um futuro, né? Que foi o que culminou na minha tese, que originalmente ela se chamava a horizontalização da sociedade, né? E conforme eu fui desenvolvendo, consegui um nome, né? Faz sentido totalmente, autotecnismo, e foi a partir desse ponto que eu comecei a pensar na questão de como fazer uma sociedade onde todo mundo participa, sem a participação de tantos políticos, né? Uma verdadeira democracia direta, né? Se pode dizer assim, né? Sem representações, sem representatividade, né? E a partir daí que eu comecei a desenvolver a ideia do autotecnismo. Quem vai, quem fica? Mudaremos a política do Brasil? Precisamos de tantos políticos para falar por nós e roubar de nós? Aí, ó. Existem maneiras de falarmos nós mesmos diretamente o que queremos? Existem maneiras mais eficientes de arrecadarmos opiniões e visões de grupos diferentes da população sem intermediários, como deputados, vereadores, senadores? E acredito que no momento isso pode ser de responsabilidade de algum ministério ou tribunal.
Se somos tantos com tantas opiniões diferentes, por que não votar? Acredito que a tecnologia está aí para isso. E não falo do nosso sistema eleitoral eletrônico. Falo de coisas mais simples, como internet ou, por que não, no futuro, aplicativos. Pede ajuda para os cyberativistas. Então, Tenho certeza nessa que nessa época ainda era novidade smartphone, né? Não era tão comum assim. E por isso que essa ideia ainda era embrionária, falava de fazer aplicativos para votação, né? Que no meu projeto do autotecnismo a gente mantém essa ideia, mas não é um aplicativo, né? Como que seria um sistema centralizado, seria uma coisa num lugar só. Então seria uma grande, digamos, rede social, onde estaria tudo ali, né? Desde de plataformas para votações, como o seu currículo, suas experiências, como também o seu dia a dia, se você quiser colocar. Então seria como uma grande rede social, onde toda a sua vida social estaria ali dentro, né? Tudo que você faz parte dentro da sociedade, você estaria ali dentro. Hoje em dia, foi o que a gente chegou no autotecnismo, né? eles podem ajudar com muito prazer. Garanto que podem ajudar com isso rapidinho. E o resto, deixa com a gente. A gente resolve. Que são esses cyberativistas que eu falava na época? Estava muito em alta os anônimos. Fiz parte, publiquei bastante coisa, ajudei até porque o Anonymous se organizou por repartições regionais. E eu fazia parte do Anonymous do Ceará, Fortaleza. A gente participou e organizou algumas manifestações menores antes dessas jornadas aí. As jornadas já foram já 2013, né? E essas pequenas manifestações do Anonymous a gente vinha fazendo desde 2011, 2012, né? Eu fazia parte, por isso que eu falo aí dos cyberativistas que foram. Os Anônimos foram umas figuras muito importantes, né? Para começar essa, essa onda online por busca por justiça, né? Justiça social, na verdade. E que aos poucos eles começaram a desviar, né? Do assunto principal, do foco principal, que era a justiça social mesmo, né? Querer. Hoje em dia se fala o quê, né? A questão de como é errado ter um trilionário e gente passando fome. Essas coisas. E eles começaram a abraçar pautas que não condiziam muito. Pautas, por exemplo, de direita. Muitas pessoas do Anonymous internacional, elas foram cooptadas pela extrema direita e é, distorceram bastante as coisas, né? E tanto é que o Anonymous perdeu força, né? E praticamente hoje em dia não tem mais nada relevante, né, que vem deles, infelizmente. Eles entraram naquela onda do QAnon, na época de Twitter, né, entraram em outras teorias de conspiração muito mais, né, elaborada e coisa sem fundamento, sem documentação, né, diferente das que eu sempre falei, né? Eu sempre baseei em documentação para mostrar o que realmente o mundo acontecia, né? Que teve aquela época que as pessoas falavam dos Illuminatis, né? Que foi o grande boom e tal. E em partes, né, as pessoas entendem como isso, mas hoje em dia a gente tem documentação que diz, que prova que existe essa elite econômica, financeira no mundo, que elas ditam as regras de como que o mundo vai funcionar, né? Hoje em dia tem aí grandes arquivos, os Epstein's Files, sei lá se pode falar isso aqui ou não, que eles falam, né, e mostram muitas dessas teorias que antigamente eram teorias. Estou falando das políticas, tá? Do poder, da acumulação de poder e conseguir fazer com que o que você quer seja feito politicamente, né? Suborno, tudo que eles sempre fizeram, né? E hoje em dia o que está mais claro também é a presença do Estado zionista,
as pessoas falam sionistas, mas eu falo zionista. Eu sempre estudei inglês, e zionismo, e então eu acho que ficaria também, combina mais com o real sentido desse movimento deles, a palavra zionista. Então, acredito que esse Estado zionista, hoje em dia, é um desses grandes poderosos econômicos e políticos que até hoje estão mostrando aí que eles que mandam, né, nessa política internacional de imperialismo global. Vamos continuar aqui. A gente vota, a gente decide. Queremos um país de verdade. E por que não um continente de verdade? Quem disse que isso vai parar aqui no Brasil? Ou até Então aí já nesse momento eu já acreditava, né, que a gente conseguiria fazer algo digital, uma, uma revolução digital. Não sei, não precisaria fazer do jeito que aconteceu. E acredito até hoje que isso pode tomar proporções internacionais. mesmo vai parar no nosso continente? Por que não um mundo de verdade, um mundo justo, sem manipulação de massa, sem extorsões de qualquer tipo que seja? Jack the Até agora, só ouvi as pessoas se questionarem o que fazer e como fazer. Acredito que essa seja uma saída, mas como disse no começo, dirão que é impossível. Mas como antes, não deixarei de acreditar. Essa é a minha opinião. Tenho, viram ali o que eu normalmente assisto. E esse vídeo, da minha opinião, eu gravei ele no dia seguinte da manifestação, a maior manifestação que teve em Fortaleza. Creio que até hoje, tá? Nada superou nem depois dessas manifestações aí de Lula e Bolsonaro, superou, tá? Falando nos dois, não apoio nenhum dos dois. Apoio políticas, né? Acredito que um tem políticas melhores do que o outro. E a gente viu, né? Sou totalmente contra o neoliberalismo. Sou a favor de políticas sociais. Então, já responde aí. Mas não apoio nenhum dos dois, tá? Porque os dois são neoliberais. Se você não sabia, tá? PT não é de esquerda, ele é neoliberal, tá bom? Vamos lá. E aqui é o vídeo que eu vou passar para vocês. Eu vou pôr em velocidade mais rápida, tá? Para ficar menos chato. Vou voltar aqui pro comecinho. Essa é a manifestação de Fortaleza, ó, dia 19 de junho de 2013. Então, mais de um ano aí. Oh, então já completou 13 anos aí, né? Foi publicado no dia 21 de junho de 2013. Vamos lá. Qualquer coisa diminui. Esta está sendo uma concentração na ponte que tem em um dos acessos ao Castelão, que foi o novo Castelão, né? Não lembro como que ficou o nome, que ele foi reformado para a Copa do Mundo, e aí é uma partida da Copa das Confederações, tá? Deixa eu ver se tem aqui embaixo. Não lembro qual era o time. Era Brasil e algum time pela Copa das Confederações, tá? Teve, então, primeiro a concentração. Foram duas diferentes, que depois, aí nesse ponto que eu tô, é onde as duas passeatas iam convergir, sentido o Castelão. Aqui embaixo do viaduto para seguir a passeata até Castelão. Ali é a primeira barricada polícia militar. Ali é a barricada, né? Então tem que vir daqui, gente que é daqui, e gente que vem daqui, ó, desse outro lado. Por enquanto tá vindo só daqui, já chega o pessoal que vem do outro lado.
Ah não, ali era o pessoal que veio por aqui e aqui o pessoal veio do outro lado. Perdi aí. Aí já é na frente, eu fui até a frente, até a barricada policial. A maioria do tempo eu fiquei ali. É, o tempo inteiro, né? Gritos de ordem. O pessoal aí pedindo pra me recuar. Aí eu fui pra trás. Começou os atos de violência. Eu subi em cima de um ponto de ônibus de concreto. Aí em cima de onde era a linha policial. Então eles dispersaram com bomba de gás, bomba de pimenta, e começaram a vir pra cima do pessoal, né? E aí a gente dispersou daqui. Dispersou, foi dispersado, né? Muita gente mesmo, muita gente mesmo. E a gente então pegou a BR, caminhando, fomos até o outro acesso do Castelão. Aí ainda teve muita violência policial, e até o final da dispersão lá. Não sei se vocês já sentiram. Gás de pimenta, gás lacrimogêneo, é horrível. Isso sou eu filmando, tá, pessoal? São as imagens que eu fiz. No final que eu percebi que eu não gravei ninguém. Fiz só a cobertura mesmo. Ó, a barricada policial estava aqui atrás. Estava cheio de gente. Vou pular um pouquinho aqui. Até esvaziar. Para não ficar maçante. Chega a cavalaria também. Choque. Mas esse não foi o principal embate dessa situação. Da recuar, dá pra ver aí. Aí, como eu falei, a gente seguiu pela BR para tentar o acesso pelo outro lado. Uma grande caminhada também, cerca aí de 3 quilômetros, não lembro direito do que. Paramos a BR para seguir para o Castelo. Era assim, dava para ver o final da manifestação. Não dava para ver. Ela, todos foram para essa parte. Passei já. Tá chegando, né? No outro acesso. Só que quando a gente chegou no processo, a polícia já estava esperando a gente. Já estava com a barricada, já estava com. Que porrada sem parar. Essa foi a pior. Foi o pior enfrentamento. E o mais incrível era que aqui, pelo desculpa aí pessoal, toda essa que eu estabilizei, toda essa parte da manifestação. Aqui você via torcedores entrando pro jogo.
E aqui a manifestação. Essa moça, ela tirou a roupa dela bastante. Cortar essa parte aqui que eu vou aviso, né? Outra configuração. Não dá mais. Aqui já foi quando eu já. Agora eu também fui embaixo. Dei gás lacrimogêneo. Saí ali da frente. Tá? Pra ficar, eu não tava sem equipamento nenhum. Máscara, nem nada. Tava só filmando mesmo. O cara conseguiu. Tô falando. O cara colocava com a mochila pra frente, né? Então, pelo menos. Pegar minha mochila, né? E aí foi o final. Não fazer mais nada, eles já começaram. E aí foi retirando, né? Já tinha acabado o jogo. Viu aí o que aconteceu? Bom, foi isso, tá? É, mais um pouquinho sobre mim, como começou tudo isso. Sim, foram nas jornadas muito mal faladas por uns, bem faladas por outros, né? Mas basicamente essa foi mais um pouquinho do início, né, aí da nossa caminhada para a construção dessa nossa tese, de lançamento desse nosso livretinho. De novo, tô ainda terminando o site, tá? Em breve vai estar no ar com a nossa biblioteca lá, com todos os documentos para vocês baixarem. Podem entrar em contato comigo por aqui ou pelo YouTube, mesma coisa, youtube.com/descapitalista, tá? Lá também pode mandar mensagem. Eu também tenho Instagram @descapitalista também, não é difícil. Podem mandar mensagens por lá, se vocês quiserem dar uma olhada nos arquivos, eu mando para vocês também. Essa primeira versão do livreto que eu li para vocês ainda não está acabado, só vou publicar e só vou dar para vocês depois de terminar a tese. Já a primeira versão já publiquei. Se vocês quiserem também consigo compartilhar com vocês, tá bom? E é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Fico por aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa legal aqui.